A Web Rádio Ramá tem o privilégio de apresentar para você o programa O Servo. Preste atenção, bons momentos de edificação, palavra pastoral e oração. A comunidade Ramá em comunhão com você. Abra o coração, preste atenção, Deus vai falar com você. Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui com muita alegria para transmitir para você o programa O Servo da comunidade Ramá de Petrópolis. E eu sou a sua irmã Milena Vidal e estou aqui juntamente com meu pastor André Teles. Amém, mais um programa, mais um privilégio de transmitir a obra de Deus na comunidade Ramá em Petrópolis. Hoje a gente tem a presença aqui da nossa irmã Salete, minha sogra, vai estar dando um testemunho aí, compartilhando um pouquinho das bênçãos de Deus na vida dela. E é sempre um prazer estar com os irmãos e estar transmitindo realmente os feitos do Senhor aqui em Petrópolis. Amém. Hoje a gente tem muita alegria de ter a dona Salete, né? E você também vai poder acompanhar um pouquinho da palavra de Deus ministrada pelo pastor Luiz Henrique, louvores para te abençoar aí de onde você estiver ouvindo, testemunho, mas também entender um pouquinho como que funciona a Ramá aqui de Petrópolis. A gente vai passar um breve relatório do que tem acontecido aqui, as nossas viagens, as nossas programações, a nossa semana aqui em Petrópolis, que tem sido bem agitada, né? Deus tem mudado aqui nossa vida, né, André? Antes tá sacudindo, né? Muita viagem, muita programação, muita célula. O corpo vai crescendo, as atividades vão aumentando, os discipulados, as provas, as tribulações, as bênçãos, né? Tudo isso vai aumentando junto, e o trabalho também. Então, o relatório é sempre enxugado, né? Porque realmente, se for colocar tudo que Deus tem feito aqui, não vai ter relatório para isso, né? Verdade. O salmista falou isso muito bem, eu sempre lembro desse versículo, né? Se eu pudesse contar, quem dera eu pudesse contar todos os teus feitos, né, Senhor? Mas eles são incontáveis, né? E nem livros seriam suficientes ali para contar tudo que Deus tem feito. E assim também conosco aqui na nossa vida individual, mas também na nossa vida como corpo. E é isso que a gente tem aprendido aqui, a realmente ser um corpo, a andar junto, a estar em comunhão, a compartilhar a vida uns dos outros, né? E é isso que tem gerado crescimento aqui na comunidade Ramá de Petrópolis. Com certeza. Hoje a gente vai ter também oração, né? Uma oração de fé. Você fique aí, né, conosco, que tem nos acompanhado. Vai ter uma oração para que o Senhor possa estar abrindo portas, dirigindo, fazendo milagres, sinais, maravilhas na sua vida. Temos também uma palavra com o nosso pastor, não é verdade? Verdade. Esse programa aqui é para edificar a sua fé, né? E se você quiser acompanhar semanalmente a nossa programação, é só sintonizar aí na Web Rádio Ramá, todo sábado às 10 horas da manhã e às 10 horas da noite, e domingo às 10 horas da manhã e às 20 horas e 40 minutos da noite. Com certeza. Canções abençoadas, dirigidas pelo Espírito Santo, né? Palavras com o nosso pastor, como eu já havia dito, que também sempre tem nos abençoado, tem nos movido, tem nos direcionado, né? Palavras vindas realmente de Deus, isso nós não temos que reclamar, né? Não são indiretas, não é pessoal, né? Às vezes as pessoas ficam até um pouco chateadas com o pastor, né? Diz, falou pra mim, não falou pra todo mundo, pra você também, pra mim também. Palavra de Deus, então fique aí, vai valer a pena. Eu creio que vai valer a pena você assistir e participar conosco aí desse programa. Amém. Então Amém? Vamos orar. Vou fazer essa oração. Amém? Vai fazer essa oração? Vou. Amém, que bênção. Milena Vidal, então, vai fazer essa oração. Privilégio orar. Amém. Amém. Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Deus,
pela bênção do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Queremos te entregar esse momento aqui, esse programa, Senhor, que tu abençoes, ó Pai, que tu fale o coração, Senhor, de cada ouvinte, ó Deus, talvez uma resposta que alguém esteja precisando, um renovo, um motivo para se alegrar, Senhor, que tudo que for falado aqui, Senhor, possa alcançar as vidas, ó Deus, e possa abençoar a vida dos nossos irmãos, ó Deus, seja a tua presença aqui conosco, ó Pai, direciona tudo para a honra e glória do teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos para a primeira canção, André. Vamos, como eu disse antes, né? Vai valer a pena. Eu queria ouvir a canção hoje. Vai valer a pena, né? Juliano Som. O marido da canção tocou no meu casamento. Vai valer a pena. E eu lembro algumas pessoas emocionadas, chorando, né? Porque realmente valeu a pena, né? Cada esforço para casar, cada dedicação, né? Para poder estar casando e toda aquela cerimônia maravilhosa. Valeu a pena. Então a canção que eu quero pedir hoje é Vai Valer a Pena, do Juliano Som. Amém. Amém. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Sustentas em minha dor e tu me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, eu te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi
Voltamos com o nosso programa O Servo. Dessa linda canção vai valer a pena, né? Vai valer a pena ter deixado tudo, ter largado todo mundo, né? Vale muito a pena. Já está valendo a pena, né, André? Com certeza. Servir ao Senhor, renunciar à nossa vida. Quando aquele grande dia chegar, né? Eu direi, valeu a pena, Verdade. vai valer a pena. Se hoje a gente já está podendo falar que está valendo a pena, Com certeza. imagina naquele grande dia diante do nosso Rei, nosso amado, né? E agora a gente vai para o nosso relatório, para você saber o que tem acontecido aqui em Petrópolis, cidade conhecida como uma cidade turística do friozinho, né? Quem gosta Com de certeza. frio vem para cá, porque a gente tem sofrido O que está nesses acontecendo dias. aqui em Petrópolis é neve. Mas não só em Petrópolis, né? Nosso pastor tem apoiado outros irmãos e agora a missão é Vila Isabel, não é isso? Verdade, o nosso pastor Luiz Henrique agora está responsável pelo trabalho lá em Vila Isabel. E a gente pôde estar lá, né, com os nossos irmãos, com o pastor Francisco e irmã Silvana, que são os responsáveis pela obra lá. E foi uma noite muito abençoada, estivemos lá com os irmãos, ouvindo uma palavra, dando culto a Deus. E aí estaremos indo lá, né, uma vez por mês, junto com os irmãos lá, para o pastor dar essa assessorada, e foi uma bênção, né? E no final, aquela comunhão, os irmãos prepararam um banquete lá pra gente, salgado, bolo, canjica, Perdi sopa, essa. tinha tudo. Fiquei sabendo que em Pati del Férez teve uma feijoada, né? Nossa, eu Os também irmãos perdi tiveram em essa, Pati André. del Férez, teve uma feijoada daquelas. Eu falei com o pastor, pastor, como é que é isso? Eu fiquei fora. No Tô dia que a perdendo gente não vai, tem as feijoada, coisas boas. tô perdendo comida e não pode perder comida, porque a gente não pode perder comida, né? Verdade. Mas a gente vai se alegrando, né, com esse... É trabalho, né? Tirando a parte da comida, né, é trabalho, né? É apoio espiritual, é oração, é guerra, né? E a gente já tem intercedido por eles lá às quintas-feiras, na verdade. Verdade. Quinta-feira a gente já tem intercedido por povo de Vila Isabel e por todos os outros trabalhos que o nosso pastor tem apoiado. E pastores, né, que ele tem se dedicado, né, sendo de Petrópolis, aqui da cidade, né, de outras igrejas, denominações, mas também da comunidade Ramá. Então Deus tem nos feito ser menos nosso e mais do reino, não é verdade? Verdade, a gente está aprendendo a olhar mais para o outro do que para a gente, né? Dessa forma. Esse mês também teve o seminário de líderes, né? O nosso pastor Érico lá em Santa Cruz da Serra, estivemos lá. E... Outra ocasião muito especial, em que a gente achou que não teria um seminário tão cedo, uma oportunidade de estar reunido com os outros líderes, e aí Deus providenciou lá em Santa Cruz, com aqueles irmãos lá, são provas, né, bênçãos, tô brincando. Pastor CH lá e aquela galera que nos constrange, né, nos servindo e preparando todo o ambiente, e realmente uma palavra muito direcionada, né, de cuidado, de direção de Deus para a liderança. Foi bênção demais. Verdade. E aí à noite eu ainda fiquei lá com alguns irmãos, né, a gente teve o louvorzão. Foi uma bênção também, um momento que a gente tirou ali só para louvar, adorar o Senhor, se alegrar. E aí a presença de Deus veio, aquela alegria, aquela bênção, né? A comunhão, depois a vigília também. Foi uma bênção. A gente está sendo muito privilegiado aqui, né? O Senhor tem nos visitado, né? Essas visitações, esse poder, esse fogo que cai, é muito bom. Mas nos responsabiliza, né? O Senhor nos enche para ir, né? Para fazer, para colocar a mão na obra, para impor a mão nos enfermos, para curar pessoas, para atingir pessoas, né? E não para ser cheio, né? Sempre tem um objetivo, o agir de Deus sobre a nossa vida, e a gente tem que estar muito atento a isso. Se Ele está nos dando, né, essas experiências, é para que a gente faça algo em relação à obra de Deus aqui nessa cidade. E é muito fácil, a gente reúne 2, 3 e a presença de Deus vem numa facilidade, né? Dependendo de quem, é claro, né? Se não tiver em pecado, se não tiver mal, mas a nossa turma aí que gosta de buscar, né? Mas Deus tem nos dado esse privilégio de sentir, de tocar, de querer Ele mais. É benção, é benção. E no dia seguinte, né, teve a Santa Ceia do Senhor. Maravilha demais, né? Aquele banquete espiritual, aquela glória de Deus, né? Poder estar lá com os irmãos.
vários líderes, pastores, irmãos de vários lugares, né? Tinha gente de São algo Paulo, de tinha Deus. pastor de São Paulo, né? Tinha da Bahia, coisa boa demais. A gente se sente muito pequeno. E a nossa distância diminui, né? Eu vou ter que sair de Petrópolis. Chegar lá, eu encontro o irmão André de muleta, né? Exatamente. Cara, não tem como, né, reclamar, não tem Verdade. Foi uma benção mesmo, né? A gente teve o privilégio de estar lá com a Débora, minha esposa, né? Sentindo um pouco de dor, mas quis estar e foi bom demais. Carreguei um pouquinho, passei por esse constrangimento lá de ter que carregar. É o amor. Não, mas O amor assim, tudo pra ela suporta. fica ruim, né? Uma coisa Com certeza. É chato, né? Todo mundo olhando ali e tal, mas pelo Senhor a gente vai, Verdade. passa por cima dessas coisas e toma a ceia junto e Verdade. sai de lá renovado, fortalecido e agarrando essa oportunidade. E aí na segunda-feira o pastor CH fala que aquele sítio pode ser vendido. Verdade. E aí eu, puxa, ainda bem que eu fui, né? Se for Verdade. vendido. Que a gente nunca sabe quando é a última oportunidade, né? A gente já tá fazendo planos pro próximo, né? Lá vai ser lá de novo e tal. Bom, que Deus permita que tenha outro, mas Amém. que cada vez que tiver oportunidade a gente possa estar lá alegres e que falte lugares nos carros, na van, no ônibus e que o povo se anime e possa estar na Santa Ceia renovando a aliança com o Senhor e com o corpo, não é verdade? Amém. E é isso mesmo. E foi uma benção mesmo essa ceia. A Débora lá, uma guerreira, um exemplo pra gente, né? Mesmo com as limitações, perseverou até o fim. E acredito que Deus se agradou muito daquilo. E na ceia também, né? A gente recebeu uma palavra de Deus lá com o pastor Érico, com alerta, despertamento, né? O Senhor não tem deixado de falar com a gente. Isso também nos torna muito mais responsabilizados, né? Hoje eu não posso dizer que eu não sei, eu não sabia, por isso eu fiz. Não, Deus tem falado, Deus tem alertado. Olha, esse é o caminho, é isso que eu quero, essa é a minha vontade. Então, nós somos indesculpáveis diante do Senhor, né? E à tarde tivemos lá o período de comunhão também, teve a reunião de líderes, depois as reuniões em grupo. Eu especificamente participei da reunião das irmãs, foi uma bênção também. E os outros irmãos lá separados em grupos, entre os jovens, os casais. E foi um dia maravilhoso, né, André? Com certeza. A gente vê irmãos estando na Santa Ceia pela primeira vez. Isso alegra o nosso coração. Irmãos, pela primeira vez, a gente nem imagina, não consegue lembrar. Pelo menos eu não consigo imaginar mais a minha primeira vez numa Santa Ceia. De tantas que eu já participei. Mas aí a gente vê lá a Tabata feliz da vida na Santa Ceia pela primeira vez e tal. E os irmãos do Carangola ali participando, cheios de alegria de estar ali com os irmãos. Foi interessante porque antes da ceia, eles ficavam me mandando mensagem. Como é que é a Santa Ceia? Me explica aí. O que eu tenho que levar? Saber. Tem que levar roupa? Eu preciso fazer o quê? Como é que vai ser? E eu, caramba, que legal. É só ir, né? É só ir. Aí chega lá, o pastor Érico não tem esquema nenhum. Exatamente. O esquema é dar o culto de manhã e o Espírito vai dirigir a reunião à tarde. Verdade. E é isso mesmo. É uma benção. Teve um casamento aí também, né? Que os Verdade. irmãos foram, o pastor Luiz foi convocado, ele falou. Convocação lá em Santa Cruz, né? Casamento do Francisco, conhecido como Tutu, e a Michele, uma benção esses irmãos. Eu tive o privilégio de estar com eles ano passado lá no Sul. A gente passou uns diazinhos lá em Florianópolis e depois em Santo Amaro, na casa da Letícia. E eu pude estar ali vendo o testemunho dos irmãos, né? A obra que Deus fez. Foi uma obra tremenda, né? Eles tinham uma vida bem longe do Senhor e a gente pôde se alegrar vendo o casamento deles ali. E ele escolheu aquela data, sabe por quê, André? Porque foi o dia que Deus resgatou ele. Ele falou, eu vou casar nesse dia. 2 anos que ele tá no Senhor e ele escolheu aquela data ali para ser o dia do casamento dele, e chorando, se emocionando, a gente também. Mas é uma alegria para nós, aí né? Teve comida, né? Ter. Convocação chata, né? Muito difícil estar lá, aquele churrasco, todo gente, bonito que maravilha. Lá, muito chato, foi muito difícil essa missão. Foi difícil demais. Meu Deus.
Foi uma bênção, muita alegria para nós lá. E a gente fica muito feliz com isso, né? Amém. Acho que é por aí, né? É isso aí que a gente tinha para passar para você do nosso relatório. Uma bênção de Deus. E agora vamos para mais um louvor. Quem vai pedir esse louvor? Você. Eu. Jesus. Eu quero pedir o louvor da Heloísa Rosa. Jesus é o caminho. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Sim, mas verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Mas o que eu queria falar com os irmãos é sobre Daniel. Eu queria ler um pouquinho e usar esse exemplo da vida de Daniel para nós tirarmos algumas lições também nessa noite. Daniel capítulo 6, verso 1. Daniel, nós conhecemos o Daniel da cova dos leões, o Daniel que foi o primeiro no reino, o segundo depois do rei. Nós conhecemos o Daniel exaltado,
mas Daniel também foi perseguido. Então a perseguição é necessária também. Quando Deus te usar, lembre-se que vai ter um contra-ataque do inimigo. Satanás não vai ficar satisfeito, ele não vai abrir mão de nenhuma alma sequer, sem que haja um contra-ataque, sem que haja uma guerra, sem que ele te persiga, sem que ele se levante contra você. Não seja sem discernimento. Quando as coisas acontecerem, lembre-se, você está trabalhando para o Senhor, é o ataque do inimigo, ele vai contra-atacar, ele não vai deixar com que as coisas fiquem como estão, e Deus vai permitir que isso aconteça. As perseguições fazem parte da vida cristã, são necessárias na vida cristã. Atos 14, 22 diz isso: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. João 16, 33. No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Filipenses 1, 29. Porquanto vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não só crerdes nele. Então a vida cristã é de sofrimento, a vida cristã é de luta, a vida cristã é de perseguição, os inimigos vão se levantar. Isso é normal na vida cristã, isso é necessário na vida cristã. E o Daniel não foi diferente. Vamos ler a partir do capítulo 6, verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Verso 3. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Haverá sempre o inimigo nos perseguindo, o inimigo vai estar sempre armando laços para a nossa vida, e é necessário que a gente guarde esse exemplo dos servos de Deus. Todos os homens de Deus sofreram, todos os profetas do Senhor, os verdadeiros profetas, sofreram. O nosso Senhor Jesus sofreu, e foi o que mais sofreu. Os apóstolos, todos eles martirizados. O sofrimento faz parte da vida cristã, não se iluda. Daniel também. Deus deu uma grande vitória. Depois da grande vitória vai vir a grande perseguição. Não tem jeito. Quando você, pastor Eric diz, né, vem uma tempestade, depois da tempestade sempre traz o alívio. Mas depois do alívio, daqui a pouco vem outra tempestade. Então, a vida cristã é feita de perseguição, a vida cristã é feita de dores, de aflições, e não foi diferente na vida de Daniel. Então tome esses homens como exemplos. Quando você estiver sofrendo, passando por períodos difíceis, lembre que todos os seus irmãos do passado também sofreram. Todos os fiéis sofreram e sofreram muito. Agora, um aspecto importante na vida de Davi, e que os nossos irmãos que sofreram tinham, é que eles eram pessoas de oração. Leia o verso 10 comigo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa
e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O sofrimento não levou ele a ficar criando confusões, não levou ele a ficar buscando alternativas. O sofrimento levou o Daniel a orar. Ele continuou no mesmo processo dele. Estão me perseguindo? A perseguição se levantou, as coisas apertaram. O que nós vamos fazer? Não vamos lá para o governo, vamos pedir o prefeito, vamos clamar lá em Brasília pelo presidente. Não, nós vamos orar. Como? É o nosso costume. Em tudo que nos acontece, nós oramos. Nós buscamos ao Senhor 3 vezes por dia. Ele se dobrava e orava ao Senhor. E quando veio a perseguição, ele continuou fazendo a mesma coisa. 3 vezes por dia ele orava. E é um exemplo a ser seguido. Eu creio que nós acostumamos muito com as reuniões e perdemos o a sós com Jesus. Eu já falei aqui, é um exemplo da irmã Rose, os irmãos estavam relembrando isso um tempo atrás em Petrópolis, que ela separava os irmãos no retiro para cada um aprender a ter a sua vida a sós com Deus. Ela parava a reunião, separava os irmãos e cada um ia para um canto buscar a Deus pessoalmente, ter o seu a sós com Deus. O Flavinho lá de Petrópolis, o marido da nossa Maísa, ele disse que isso mudou a vida dele. Ele é um homem de oração, um rapaz que ora por isso, porque ele disse que aprendeu ali, estava acostumado a assistir reuniões, até que ali ele entendeu que não podia mais ficar só assistindo reuniões. Ele precisava ter um relacionamento pessoal com Deus em oração. E às vezes nós só vamos orar quando nós estamos aflitos. Daniel não foi orar quando estava aflito. Ele foi orar como ele sempre orava. 3 vezes por dia ele se dobrava diante de Deus e fazia as suas orações. Será que esse exemplo pode falar ao seu coração? Será que você já tem esta vida de oração com Deus? 3 vezes por dia ou 2 vezes, você se coloca diante de Deus, você tem o seu a sós com Deus, você costuma fazer isso, isso é um costume da sua vida, sempre estar em oração, sempre estar buscando a Deus. Isso é necessário e é um exemplo que fica para nós. Agora, orar é bom, mas saber orar é melhor ainda. E Daniel, além de nos dar esse exemplo de oração, ele nos ensina como orar. É bem diferente das orações de hoje em dia. Hoje nós vemos, principalmente na mídia, a oração de muitos é determinar, é profetizar. A oração de Daniel ela é diferente. Eu queria ler com os irmãos no capítulo 9, no verso 8. Então, que o exemplo de Daniel fale ao seu coração. Quem sabe alguém vai sair daqui dessa noite tendo Daniel como exemplo. Senhor, 3 vezes por dia eu vou me prostrar diante de Ti em oração, dando graças ao Senhor, orando ao Senhor. Vou assumir esse compromisso. O exemplo de Daniel vai ser o meu exemplo, Senhor. 3 vezes por dia eu vou assumir o compromisso. A minha vida pessoal contigo, o meu a sós contigo, vai ser constante. Agora, orar é bom. Agora, saber orar também é muito importante. E o Daniel, hoje nós vemos muitas orações vazias, muitas orações pretensiosas. Eu queria ler alguns versículos com os irmãos, para ver como esses homens, que eram tão ungidos, tão abençoados por Deus, que as suas orações eram ouvidas, o que eles faziam para serem ouvidos diante de Deus. Nós não vamos ver nenhum desses homens profetizando, declarando vitória, determinando isso, aquilo.
Não existe isso na vida de Daniel. Olha como era a oração dele, capítulo 9, verso 8. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Eles já chegavam diante de Deus se humilhando, se quebrantando. A Bíblia diz, é interessante que eu já ouvi várias pessoas usarem o 2 Crônicas 7,14, dizendo que o povo de Deus tem que orar para que Deus mude a nação. E não é bem isso que a Bíblia diz, há algo antes. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, depois orar. Primeiro tinha que se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. A primeira atitude era se humilhar, era se prostrar, era reconhecer o seu pecado, a sua falha. Hoje os pastores estão ensinando as pessoas a determinarem, a profetizarem. Meu irmão, está determinado, é só vitória. Profetiza na tua vida, declara que os teus sonhos serão realizados. A maioria vai declarar e não vai receber nada, porque não tem autoridade para isso. Eu até creio que um homem pode ter autoridade de Deus. Profetizar tem que ter inspiração do Espírito Santo, mas eu creio que alguém pode chegar e declarar que por 3 anos e 6 meses não vai chover. Pode um Elias se levantar e fazer isso, mas quantos Elias existem em nosso meio? E o Daniel era assim, ele se humilhava. Senhor, a nós convém o corar de vergonha, Senhor. Eu não tenho nem coragem, Senhor, de te ficar pedindo muita coisa. Senhor, eu sou um pecador, miserável, Senhor. Tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, Senhor. Eu não sou digno, tudo que eu vou te pedir porque eu preciso, mas eu não sou digno, eu reconheço, Senhor. Se tu me der, se tu me atender, é graça, Senhor, é misericórdia. Hoje parece que estão ensinando as pessoas a que elas merecem. Você merece, rapaz, você é filho de Deus, rapaz. Você pode fazer qualquer coisa, determinar qualquer coisa, você conquistou tudo, Jesus conquistou tudo para você, rapaz, só determinar. E as pessoas se ensoberbecem e a maioria não vai ser ouvida, são gritos vazios que Deus não ouve. Vamos para o verso 20. Olha que interessante a atitude dele. Falava eu ainda, nesse mesmo capítulo 9, verso 20, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo de Deus. Que coisa interessante, como ele orava, confessando os seus pecados, confessando os pecados do seu povo, e depois ele determinava a vitória, amém? Não, ele lançava a sua súplica perante a face do Senhor. Eu acho isso uma atitude muito interessante. Primeiro, reconhecer o pecado dele, do povo, e depois, Senhor, vou declarar a vitória. Não, Senhor, eu vou lançar diante de ti a minha súplica, na esperança de que tu me ouves. Eu sei que tu tudo podes, fé para crer que tudo podes eu tenho, mas Senhor, eu lanço a minha súplica perante a tua face, Senhor. A atitude dele era de humilhação, e depois lançava assim diante de Deus as suas súplicas. Capítulo 10, verso 12. Então me disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a se humilhar, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Que coisa maravilhosa. Daniel, no primeiro dia, quando tu começou a orar e determinar e profetizar, eu ouvi. Não.
quando tu começou a orar, Daniel, mas tu aplicou o teu coração a se humilhar e a compreender a vontade do Senhor. Daniel estava orando pelo povo de Israel, entendeu a época que estava vivendo, então ele primeiro se humilhou, e depois ele compreendeu a vontade do Senhor, e aí ele clamou ao Senhor, e aí o Senhor disse, desde quando tu começou, daquele primeiro dia, quando tu começou a se humilhar e a compreender, eu ouvi a tua oração. Então oração, irmãos, não podem ser palavras vazias, palavras sem humilhação, sem compreensão. O Daniel nos dá esse exemplo de orar, mas de orar com sabedoria, orar com inspiração, orar de maneira que o Senhor atenda, e Ele nos ensina isso. Um homem tão ouvido, tão ungido por Deus, tinha essas atitudes de humilhação, de humildade, de quebrantamento. Por isso é que esses homens foram tão ouvidos por Deus. Tem esses exemplos, eu queria terminar em capítulo 1, verso 8. Eu creio que Daniel alcançou tudo isso de Deus, uma vida vitoriosa, independente do que acontecia com ele no reino, e foi um homem íntimo com Deus, que teve revelações maravilhosas, aprendeu a orar, aprendeu a se humilhar e a orar, de tal maneira que Deus lhe ouvia. Desde o primeiro dia que ele começava a orar, Deus já ouvia. Poderia até ter uma guerra espiritual, mas quando ele orava, do primeiro dia Deus já ouvia, porque a atitude dele era correta. Então não é só orar, é ter uma atitude correta antes da oração. Agora, tudo isso veio na vida de Daniel, por quê? Porque ele resolveu se separar, se santificar. A intimidade não veio de graça, a intimidade veio da separação. Ali nós estamos vendo um Daniel íntimo de Deus, um Daniel que começava a orar e Deus já escutava do primeiro dia. Mas isso começou muito tempo atrás, quando ele foi enviado para o exílio, e olha o que diz em capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Só essa parte aí. Tudo começou ali. Esse talvez seja o maior exemplo de Daniel para nós. Você quer ser íntimo de Deus? Você quer ter as suas orações ouvidas? Ser um vitorioso? É necessário ter firmeza para se separar das finas iguarias que nós encontramos por ali. Nós voltamos ao princípio, né? Os exemplos. Os irmãos vão ver que nós temos irmãos com bons exemplos em nosso meio a serem seguidos, mas não foi fácil. Pergunte um jovem como ele se casou sem ter relações, como se ele conseguiu se casar em santidade. Ele provavelmente vai falar que foi um período muito difícil, muitos dias difíceis de provação, de tentação, mas eles resolveram firmemente não contaminar-se. Tudo começou aí. Quando nós decidimos não nos contaminarmos com o mundo, com as coisas do mundo, nós vamos ser íntimos de Deus, e sem santidade nós não vamos conseguir essa intimidade, nós não vamos conseguir aprender a orar com qualidade, com eficácia. Tudo procede dessa santidade. Mas o que eu queria deixar para os irmãos também é que, apesar desses exemplos, eu vou terminar aqui, da Bíblia, que são exemplos maravilhosos, talvez Deus tenha falado ao seu coração, talvez Deus tenha ensinado você alguma coisa nessa noite com esses exemplos, mas eu quero fechar essa palavra da seguinte maneira: você tem exemplos hoje na sua vida, você tem irmãos que são exemplos para você, e é aí que Deus quer. Esses exemplos são maravilhosos, nos ensinam muito, mas você precisa de um exemplo hoje, você precisa de um líder, você precisa de uma líder hoje,
e começaram a olhar o exemplo desse líder, que não é perfeito, são falhos. Daniel confessava os seus pecados, Davi confessava os seus pecados, eles eram pecadores, mas eles se tornaram exemplos. Então, na vida espiritual, o que nós precisamos é isso. Qual é o seu exemplo a ser seguido? Eu falei para os irmãos, o meu exemplo é o pastor Érico, quando eu me converti. Qual é o seu exemplo? Quem é o seu líder? E aí, meu irmão, você precisa seguir o exemplo do seu líder. Mas seguir o exemplo não é o bastante, você precisa estar com esse líder. Você precisa receber desse líder essa carga espiritual, genética, como um pai e uma mãe repassa para o filho. Você precisa receber isso do seu líder, mas isso só vem quando você convive com esse líder, quando você anda com esse líder. Então eu queria deixar isso para você nessa noite. Quais são os exemplos que você tem? Na Bíblia tem muitos bons exemplos, maus exemplos, mas e na sua vida? Qual é o exemplo? Quem é o seu líder? Quem é a sua líder? E se você já tem um líder e tem uma líder, procure agora seguir o exemplo desses líderes. Olhe, observe os irmãos que se casaram em santidade, observe os líderes que são frutíferos, que são abençoados, os irmãos que são frutíferos, eles têm exemplo para dar. Siga esse exemplo, não fique andando com qualquer pessoa, respeite a todos, ame a todos, não fique julgando ninguém, mas ande com os bons exemplos. Nós somos muito vulneráveis, por isso que a Bíblia diz, anda com o sábio, serás sábio. Se você andar com o irmão carnal, você vai acabar carnal, meu irmão. Se afaste desse irmão, não rejeite, repito, não julgue, mas ande com quem é espiritual, ande com quem tem sede de Deus, ande com quem ame a Deus, ande com esses exemplos. Nós somos muito vulneráveis. Deus fala assim para o povo de Israel em 1 Reis 11:12, não caseis com as mulheres dessas nações, pois elas vos perverteriam o coração para seguir os outros deuses. Deus falou com isso com o Salomão. Salomão, tu é muito sábio, tu falou comigo, tu me viu, mas eu vou te falar um negócio, cara, não casa com essas mulheres, rapaz, elas vão te perder, apesar de toda a tua sabedoria, você vai se perder. Mas o Salomão deve ter te ensoberbecido. Não, rapaz, eu tenho caráter, eu sou firme, rapaz, eu não me deixo levar por ninguém, não. Meu irmão, nós somos fracos, nós somos falhos, nós precisamos andar com os bons exemplos, nós precisamos seguir os bons exemplos, senão nós vamos nos perder. Não se deixe enganar achando que é forte, achando que é firme, eu não me deixo levar por ninguém, me levo por opinião de ninguém, não. Daqui a pouco você está com a cabeça confusa, você está perdido. Então, olhe hoje, medite hoje, saia daqui, Senhor, agora eu quero olhar para os meus irmãos que são exemplos na comunidade, para os líderes que são exemplos, eu quero seguir esse exemplo. Não quero fazer muita obra, muito oba-oba, não. Eu só quero seguir os bons exemplos. E você vai ali seguindo o bom exemplo. Uma hora você vai acabar sendo um bom exemplo, amém? Se você seguir uma pessoa que é o bom exemplo, você vai fazer ou vai praticar os mesmos bons exemplos que ela. Daqui a pouco, além de seguir o bom exemplo, você está sendo bom exemplo para os demais. É isso que é o Evangelho. Deus não quer nada de maravilhoso, é que você ande com o seu líder, que você esteja com o seu líder, que é um bom exemplo para você, pronto. Mas pastor, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Não tem que fazer nada, tem que procurar andar o máximo com o seu líder, cada retiro, cada consagração, cada oportunidade que você estiver, visita, seja lá o que for, proponha no seu coração andar com um bom exemplo, que é o seu líder. E aí tudo muda, o resto Deus vai fazer. Assuma esse compromisso de seguir o bom exemplo, amém? Voltamos com o programa O Servo. Se você quiser acompanhar nossa programação, o programa é transmitido todo sábado às 10 horas da manhã e às 10 horas da noite, domingo às 10 horas da manhã e às 8h40 da noite. E a gente vai fazer um momento muito especial desse programa, né, André? Que é
o Conhecendo os Irmãos. Vai ser com a nossa irmã, Dona Salete. Que bênção, né? É verdade, né? Dona Salete, minha sogra, hoje ela está aqui para a gente poder estar batendo esse papo, para estar compartilhando aí o que Deus tem feito na vida dela até aqui, né? Ela que é uma ouvinte aí do programa, não só desse programa, né? Mas quase de todos, né? Verdade. Ela gosta de ouvir e cobra quando não tem, e sabe que não teve, sabe que não transmitiram, sabe que não repetiram, sabe o que está acontecendo. Verdade. É verdade, né, Dona Salete? Verdade, assisto, ouço sempre. É verdade. E aí, Dona Salete, como é que estão as coisas? Fala um pouquinho pra gente aí dessa conversão, né? A senhora veio uma vez, deu uma passada e depois voltou. Como é que foi essa história aí? Bom, eu vinha muito como convidada, né? E aí, quando a Débora se casou com o André, no ano seguinte, eles me convidaram para ir a um retiro. Foi o primeiro retiro que eu fui. E a Débora, então, foi me apresentar para o pastor Érico, né? E aí ele orou por mim e no final da oração ele falou que eu ainda ia ser uma âncora na nossa igreja. Aí se passaram 8 anos. E nesses 8 anos, algumas vezes eu falei para Débora, eu vou para a igreja. Aí alguma coisa acontecia e eu não ia. E quando chegou a vez de eu vir mesmo, o que aconteceu? Eu via muito o exemplo da vida da Débora, da vida do André. Eles eram um exemplo para mim mas sempre. Não pode falar de mim, não, senão vai parecer que é pessoal, tá brincando. Não é. Então, eu chamei a minha sobrinha para trabalhar comigo. E ela, então, trabalhando comigo, a gente começou a conversar sobre o que era ser da igreja, porque ela era. E ela foi me explicando muita coisa. Ela foi me esclarecendo para mim. Aí eu falei para Débora, eu vou para a igreja. E vim ao primeiro culto. Aí falei para ela assim, olha, não adianta falar para eu ir ao culto todo domingo. Não adianta querer me carregar para Santa Ceia e retiro sempre, porque eu não vou. Até porque ela já estava com um preconceito, né? Formado da Santa Ceia, que a nossa Santa Ceia é longe. E aí até a irmã que estava te ajudando já tinha sido da comunidade, Tinha sido. Já tinha feito parte do corpo na Ramá e já tinha explicado tudo que a carne berrava, né? Isso. Não podia faltar culto, tem célula, a Santa Ceia é longe, tem que ter discipulado, lá o negócio é estreito. Exatamente. Não dá pra ficar lá não foi isso? Foi isso. E eu, como antes de me converter, se alguém falasse assim, não, vai ser crente, Deus me livre. Não me fale isso não. Se falar que se um dia eu disser que eu sou crente, tô maluca. Mas eu hoje sou, né? E sou feliz por isso. Tá maluca? Não, sou muito feliz. Eu tô feliz, não tô maluca. Uhum. Eu tô feliz por isso e gosto de ir à Santa Ceia, gosto de ir pro retiro, faço meu discipulado com a Ana Paula, que então, também que é uma para bênção. alguns era um fardo, para a senhora é uma bênção. Para mim é uma bênção, com certeza. Né? Quando a gente ama o Senhor, não é um fardo, né? É uma bênção poder estar num discipulado, numa célula. Por amor é mais fácil, né? Quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa, aí realmente pesa. Mas quando a gente está amando o Senhor, não tem distância, né? Não tem valor, não tem... É verdade. Não tem cama de madeira lá no sítio que nos afaste de lá, né? Exatamente. Nem mosquitinho, nem água gelada, não é verdade? Tá bom, banho gelado, tá tudo normal, tudo aí se bem. passaram 8 anos, aí a senhora veio depois de 8 anos... Depois de 8 anos. Que a senhora veio para a comunidade. Foi. Levou um tempo, né, para essa visão aí. Muito tempo. Aí ficou lá no mundo, fazendo bastante besteira. Fiz tudo que eu Mas tinha a que senhora fazer. não fazia besteira não, né? Não, eu só ia um pouquinho no baile, eu fumava e tomava uma cerveja, mas nada assim, escandaloso. Tomava cerveja até ficar bêbada, não. Era socialmente, tomava uma cerveja. Hoje, não sei nem mais que gosto tem a cerveja. É amargo, pode ficar tranquilo. Nem sei mais. Parei de fumar, parei de ir a baile, parei de tomar cerveja. E o suco, pra mim, é muito bom. O suco tá de bom tamanho, não preciso de mais nada. Que bênção, né? Mas aí a senhora veio e aí as lutas começam, né? A senhora começa a caminhar com a gente, aí vem uma enfermidade. Fala pra gente. Aí veio. Aí fui surpreendida com um câncer de mama.
Aí, quando o médico falou câncer de mama, aí a gente fica assim, né? Naquela assim, mas não me desesperei. Eu fiquei firme. Eu falei, não, isso não vai adiante, porque, olha só meu pensamento, o pastor Érico falou que eu ia ser uma âncora na igreja, eu não fiz nada ainda. Então, não vai ser dessa vez. E fui confiante, fiz o tratamento. Aí, 4 meses depois de descobrirmos, fiz a cirurgia, tirei a mama toda, coloquei uma prótese. E no dia que eu estava indo para o centro cirúrgico, eu fui orando do meu quarto até o centro cirúrgico. Lá eu tinha que esperar um pouquinho. E fiquei lá na maca, orei mais um pouco e comecei a cantar. E eu cantando, passou uma enfermeira e falou, a senhora falou alguma coisa? Aí eu falei, não, tô cantando. Aí ele, tá, pode continuar a cantar. Quando a enfermeira veio e falou, dona Salete, vamos lá? Eu falei, vamos acabar com isso de uma vez. Ela falou, assim que eu gosto, a pessoa positiva, então vamos. Fui, fiz a cirurgia, depois me acordaram, quando acabou a cirurgia, me acordaram, eu fui pro quarto, tranquila da vida. Interessante, são as provações, né? A gente decide caminhar, buscar o Senhor e firmar com Ele, né? E aí aparece uma enfermidade, né? Você tem que crer, né, que é Deus até na enfermidade para aproximar a gente para mais perto dele, né? A senhora conseguiu ver a enfermidade desse jeito? Deus chamando a senhora para um pouquinho mais perto, confiar nele, crer que ele está no controle, que não é essa vida, que não é essa matéria aqui, né? Que é na eternidade. A senhora conseguiu entender isso? Consegui, mas eu consegui entender isso melhor ainda agora, quando esse ano eu fiquei internada lá 17 dias. Peraí. Uma doença de cada vez. Aí foi curada. Fui curada do câncer, fui curada. Ficou bem, graças a Deus. Fiquei bem. Fez o tratamento. Fiz. Tomo remédio até hoje, faço acompanhamento, mas estou curada, não tem mais nada. O câncer, o Senhor deu graça e fortaleceu. Exatamente. Graças a Deus. E os irmãos também, né? Oraram muito por mim. É verdade, os irmãos ficaram bem impactados aí com a situação da senhora, né? E uma fresca, né? Uma mudinha, né? Tão pequena, e ficamos com medo do inimigo arrancar a senhora, né? Do nosso meio. E aí oramos bastante para a senhora permanecer. Permaneceu. E aí agora teve outra enfermidade. Tive outra enfermidade. Do nada, assim, um dia eu estava no banco, caí. Bom, o que vai fazer, né? Me oferecer ajuda. Chama quem? Chama a Débora, né? Que estava mais perto. A Débora veio, meu outro filho veio. E trouxeram para o pronto-socorro e lá me fizeram a tomografia e apareceu uma mancha escura no cérebro do lado esquerdo. Tá, o que fizeram? Manda para o hospital lá para averiguar o que é. Fui, fiquei internada lá 17 dias. A senhora ficou internada 17 dias, lá no Alcides Carneiro, né? Isso. E aí ficou lá 17 dias e tal. Fiquei. Agora, nesse momento de pandemia, né? Nesse momento Isso. em que ninguém quer ficar no hospital. Ninguém quer ficar no hospital. E a senhora estava bem, aparentemente. Eu estava bem, aparentemente andando, falando, eu estava. comendo. Porque eu tive lá um negócio na perna, caí naquele dia, depois eu não tive mais. Não aconteceu mais nada, não teve mais nada. E aí nessa que eles estavam investigando, vendo o que era aquilo, a acompanhante minha do quarto teve Covid. Aí eles desceram com ela pro setor de Covid e, lógico, Salete atrás, né? Tive que ficar lá 8 dias. Aí foi pro isolamento. Fui pro isolamento. Sem ter a Covid, foi pro isolamento. Sem ter Covid. E Deus guardando. Deus guardando. Quando faltavam 2 dias para terminar esses dias de isolamento, eu tive um febrão alto, muito alto, que eu batia na cama, me tremia toda. Aí o médico de plantão veio, me deu um remedinho e tal. No dia seguinte, a médica veio e falou, olha, fez febre, então agora tem que fazer o exame da Covid. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, mas eu vou ficar aqui quantos dias mais? Não sei. Tá, no dia seguinte, veio o enfermeiro, colheu o exame, colheu, deu negativo. Aí veio e falou, olha, deu negativo, mas vamos fazer outro, vamos mandar para outro laboratório. Fora do hospital, tá bom. Deu negativo. E aí aí voltei para o outro setor e fiquei lá mais uns dias, né? E enquanto isso, eu lia.
porque a Débora e o André levaram livros para eu ler, livros abençoados, e eu lia, eu me alimentei muito, lia muito. E até o dia que chegou da alta, tá. Gente, até hoje eu não sei o que eu tenho, quem sabe é o Senhor. Só Ele que sabe o que eu tenho, porque até hoje eu não sei. Na verdade, a senhora entende que Deus também colocou a senhora lá para parar, para refletir. Exatamente. Para entender o que Deus quer para a senhora. Para fazer diferente, para se dedicar à obra, se dedicar à vontade dele, buscar saber qual é a vontade dele. A senhora conseguiu captar isso lá? Consegui, porque um pouquinho antes, um tempinho antes, eu dei uma vacilada. Eu pequei, eu errei, eu fui desobediente. Então, eu falei, isso é para eu parar, para eu aprender a ser obediente. Então, a senhora entende que a senhora já estava saindo ali do trilho, e aí Deus foi e colocou a senhora no trilho novamente. De volta. Aproveitou a enfermidade e encaixou a senhora no trilho. Exatamente. Isso é o cuidado de Deus. Você entende que isso é o cuidado de Deus? Entendo. Mesmo que seja necessário levar para Alcides e internar, a senhora entende que isso é cuidado de Deus? Entendo. Que bênção, né? O Senhor tem os caminhos dele, né? E a gente vai aprendendo a viver dentro do que ele quer, né? Não dos nossos sonhos e do castelo de areia que a gente monta, né? Mas Deus é que vai conduzindo e guiando tudo. E agora, como é que tá aí o coração? E agora o coração tá bem. Tô esperando aí, vamos ver que vai para um médico, vai para o outro, vou. Mas não adianta eu ficar indo para um médico aqui, um médico ali. Quem sabe é o Senhor, quem sabe é Deus. A cura tá na mão dele. E vou fazer, para não dizer que eu estou largando tudo de mão, vou fazer. Porque muitas vezes também Deus usa os médicos, né? Então eu vou fazer o que for necessário. Mas acreditando que a cura, quem vai fazer é o Senhor. E aproveitando, né? Esse tempo que a senhora tem, esse despertamento para buscar a Deus, se dedicar ao Senhor. E a obra de Deus, ela não é grandiosa, não. A obra de Deus é a obra de Deus. Seja com vizinho, seja na padaria, seja, enfim, com o carteiro, seja com o rapaz que entrega o Sedex. Que Deus use o testemunho, use a vida da senhora para atingir outras pessoas e que outras pessoas possam se render ao Senhor. Que a senhora consiga usar toda a experiência que Deus tem dado à senhora em função do reino de Deus. Tudo coopera para isso, né? Tudo que Deus faz na nossa vida é com um único objetivo, né? Nos aperfeiçoar para quê? Para nós mesmos? Não, para servir a Ele, para que mais pessoas creiam, para que mais pessoas se convertam e que a gente possa estar alcançando mais pessoas. Então, use toda essa experiência, use tudo que Deus tem dado à senhora para atingir outros e alcançar outros. É o plano de Deus, é o propósito de Deus na vida da senhora. Amém. Amém? Amém. Por isso que eu chamei a senhora até aqui hoje. É um privilégio ter a senhora como sogra, né, como irmã querida. E por isso que a senhora está aqui hoje com a gente, né, Milena? Participando e dando esse testemunho aí para que outros possam conhecer, né? A minha sogra. Amém. Amém? Amém. Amém, Milena? Amém. Dona Salete é uma bênção. Amém. Amém. Amém? Eu estou fazendo essa oração agora, oração final do nosso programa, e que a senhora também coloque a vida da senhora diante do Senhor, aproveitando, e os nossos ouvintes também possam estar colocando o seu motivo, o seu pedido, e possam ser abençoados aí por esse testemunho maravilhoso. Amém? Amém. Senhor, eu quero entregar diante do Senhor, ó Pai, esse testemunho, claro que é teu, devolver ao Senhor aquilo que é teu, e entregar, ó Pai, a vida da Dona Salete em especial, ó Pai, nessa noite, que o Senhor complete a tua obra na vida dela e possa usá-la, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Que ela possa alcançar outros, ó Deus, com esse testemunho, que ela possa ser uma bênção, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Deus, ainda entrego ao Senhor, ó Pai, esses ouvintes, ó Pai, essas pessoas que têm nos acompanhado, esses irmãos, ó Pai, que têm nos acompanhado, Deus, e que o Senhor possa estar abrindo portas, movendo, Senhor, agindo com a tua mão poderosa, Senhor. Traz a esperança àquele que tem andado sem, ó Pai. De repente, alguém que se encontra com uma enfermidade, ó Pai. Esse testemunho pode estar
desaprisionando, Senhor, rompendo barreiras. Quebra, Senhor, as barreiras, ó Pai. Tira as prisões, ó Pai, dos irmãos que têm andado enfermos, ó Pai. De repente um câncer, acham que é o fim, ó Deus. É o Senhor que sabe, ó Pai. O Senhor que determina o início e o fim de todas as coisas. Deus, toma os meus irmãos em Tuas mãos. Toma portas de trabalho, toma famílias, ó Pai, que ouvem esse programa e têm esperança, ó Pai, que o Senhor possa estar fazendo algo. Em nome de Jesus, usa tudo que fizemos aqui através desse programa para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Milena? Amém. Até o próximo programa. Paz. Paz. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo. Mas no próximo final de semana tem mais. Comunidade Ramá em Petrópolis. Sempre com você. O Servo, querendo mostrar a você o padrão de Deus para a sua vida espiritual. Poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder